Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui na nossa primeira live do Siga Compaixão de 2025, recebendo o psicólogo Lucas Polese. Um prazer estar aqui com você hoje. Lucas, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vou só me apresentar rapidamente, né? Eu sou Thaisa Grum, eu sou psicóloga clínica, trabalho com as terapias contextuais e atualmente, principalmente com a terapia focada na compaixão, e sou atual coordenadora do SIG Compaixão. Então, hoje estamos aqui com o Lucas, vou passar a palavra para ele, para que ele possa se apresentar, contar um pouquinho da história dele, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Obrigado, Thaisa. Nossa, primeiramente gostaria de agradecer o convite e agradecer também pela honra de de estar falando da primeira live do ano, né? Então tá abrindo a sequência de lives para o projeto do SIG, né? Que é o SIG Compaixão. Muito obrigado mesmo, me sinto muito honrado pelo convite. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico também. Gente, vocês puderam ver logo no início que eu sou pai de pet, então provavelmente vocês vão ver ele circulando por aqui. É, eu sou natural do Espírito Santo, só que eu moro atualmente em São Paulo. Vai fazer mais ou menos um ano que eu estou morando aqui em São Paulo, capital. Trabalho com intervenções em aba, também aplicada ao TEA, trabalho com psicoterapia, com avaliação psicológica. É, Dentro da psicoterapia, minha ênfase maior é em ACT, integrando elementos da compaixão e da autocompaixão e elementos da DBT também. Eu tenho formação como professor treinado no programa Mindfulness e Autocompaixão, ou Mindful Self-Compassion, e também a formação de terapia focada na compaixão, pelo Gonzalo Brito, né, que foi o nosso professor, organizado, né, pelas meninas da Conecta. Além disso, eu trabalho com psicoterapia, com supervisão, também com avaliação psicológica, que é uma área que eu amo também trabalhar, principalmente com investigação de suspeita de TEA e de TDAH para adultos online, e orientação, treinamento de pais também. Então, um leque bem vasto aí de intervenções, além de supervisão em ABA também. Ah, Já fiz parte tive o prazer, né, de participar como um dos membros do Siga Compaixão, justamente como um membro ali responsável pelo núcleo de compaixão e autismo. E atualmente eu estou como um dos coordenadores, né, junto com a Samantha e com a Thaís, do SIG Crianças, Adolescentes e Famílias, ou o SIG CAF, como a gente costuma chamar. E mais uma vez, Thaisa, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo SIGCAF, pela abertura. E a vocês, meninas, por estarem aqui participando, né, e apreciando esse momento. Vai ser um bate-papo, a gente vai conversar sobre essa temática, né? Então vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera ou mandar perguntas pelo chat também, que a gente vai discutindo durante esse período, né? Acho que é mais ou menos uma hora que a gente tem de encontro, Thaís, é Isso, isso, né? isso. Aham, Nesse exato. período aí de mais ou menos uma hora para a gente estar conversando sobre essa temática. Isso. Lucas, e assim, você sabe que você mora no nosso coração ainda, né? Do Sig Compaixão. Não sei se todo mundo sabe do que se trata, a gente fala de siglas, né? O SIG, Sim, na verdade, os SIGs fazem parte de uma instituição maior, da Associação ACBS, né? Que é uma associação de ciências contextuais. Esse é o chapter, o capítulo Brasil, e dentro da CBS, que organiza o Congresso para Psicólogos, né, de terapias comportamentais contextuais, existem os SIGs. Os SIGs nada mais são do que núcleos de interesse, que estudam temáticas específicas dentro das terapias contextuais. Então, no SIG Compaixão, a gente estuda as intervenções relacionadas com a compaixão, né? Então, lá no SIG-CAF são as intervenções de criança e adolescente dentro das contextuais, né? E assim sucessivamente. Tem vários núcleos, quem tiver interesse pode olhar depois lá no site da CBS e tem, todo mundo tem o seu Instagram também, com as suas atividades, a imensa maioria delas são gratuitas e está super tranquilo né, de participar. Bom, queria te perguntar primeiro, Lucas, assim, acho que vamos começar um pouquinho pela compaixão e daí uhum, depois pela parte, né, do teu interesse, do teu trabalho com o autismo. sim.
Como é que a compaixão Ah, entrou na tua vida? cara, foi bem por um processo próprio, né? Eu até esqueci de falar na minha apresentação que eu sou especialista em terapias comportamentais de terceira geração e também intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. E tenho mestrado, né, em psicologia. No meu mestrado, eu pesquisei intervenção para pais de crianças autistas, né, onde eu tive a oportunidade de integrar a autocompaixão em específico, né? Eu comecei a estudar mais especificamente sobre autocompaixão, né, ali em 2018, com mais força ali 2019, 2020, né, e iniciou a pandemia, então procurei estudar um pouco mais, praticar mais e trabalhando com intervenção para pais, né, eu trabalho com pessoas autistas desde 2017, 2018, minto, perdão, finalzinho de 2017 ali, é, e quando chegou 2020, a gente teve a pandemia, a gente precisou parar as intervenções, e a gente precisou migrar as intervenções para uma intervenção mais de telehealth, dando orientação para os pais. E aí eu vi o quanto que a autocobrança e a autocrítica dos pais impactava o relacionamento dos pais com os filhos e impactava até em seguir, em aplicar as orientações que a gente estava dando, né? Virou um fator de estresse também para eles, além do fator pandemia que estava ali no boom, né? Foi Nossa, março, abril, no período inicial ali da pandemia, onde, tipo, a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe até quando vai durar isso, né? E eu comecei a estudar mais sobre autocompaixão e aplicar na minha interação com os pais, na minha relação com os pais e na minha relação comigo mesmo. Comecei a estudar, fui vendo que não tinha literatura, não tinha trabalho na área, pelo menos no Brasil. Depois eu fui vendo que tinha fora, mas trabalhos muito, muito poucos trabalhos. Quando foi ali finalzinho de 2020, abriu o processo seletivo para o mestrado, e isso eu estava no Espírito Santo ainda, eles abriram um processo seletivo adaptado, porque a gente não sabia quando que as aulas iam é. voltar Voltar presencialmente. presencial. Eu fiz o processo, apresentei o meu projeto, passei aí levei para frente esse projeto. Eu brinco que a minha orientadora, que é a Fabiana Pinheiro Ramos, ela pegou eu fui da primeira leva de orientandos dela de mestrado, ela sempre co-orientou mestrados, né, e doutorados lá na UFES, né, que é a Universidade Federal do Espírito Santo. Eu brinco que ela pegou os, os estudantes mais corajosos e emblemáticos, porque os três que ela pegou quiseram fazer projeto de intervenção no mestrado, que geralmente não é um período que a gente faz, né? Sim. Eu pesquisei com paixão, uma amiga minha pesquisou intervenção em aba, né? E uma outra colega pesquisou DBT para adolescentes. E levamos para frente, né? A gente foi vendo que a literatura para pais de pessoas autistas sobre compaixão e autocompaixão era muito escassa, né? Escasso. A gente, até hoje ainda é muito escasso. E olhando para a compaixão aplicada a pessoas autistas é mais escassa ainda. Que a gente começou a ver algumas discussões ali 2021, mais ou menos, mas os artigos eles só começaram a sair agora em 2023, final de 2024. Carece muito de pesquisa, né? A gente foca muito na intervenção para crianças e adolescentes, isso é muito importante, só que a gente esquece, a gente tem uma defasagem muito grande de intervenções para adultos, e esses adultos eles vão ou para uma intervenção em psicoterapia, ou para uma intervenção como um acompanhante terapêutico, né, uma intervenção mais continuada. Não é que essas intervenções elas não ocorrem para essas pessoas, elas ocorrem, só que não são documentadas, não são investigadas, não são compartilhadas com outras pessoas, né, os frutos dessas intervenções. Uhum. É, e aí eu comecei, surgiu a oportunidade de fazer como participante, né, do MSC, depois veio a oportunidade de fazer o curso do preparatório do preparatório ao curso como Tera- treinador, né, eu já estava no Uhum. processo já de mestrado, já fiz a formação com o Gonzalo, né, de terapia focada na compaixão, e aí eu passei a ver que a compaixão ela fazia muito sentido
para a minha prática profissional, tanto para a área Uhum. de psicologia como para a área de intervenção em aba. E Uhum. faz ainda muito sentido, porque a nossa área, enquanto profissional de saúde, em especial a área ali de análise do comportamento aplicada ao TEA, e principalmente para os profissionais, é uma área extremamente autocrítica, é uma área extremamente é, estressante. Tanto é que os níveis de afastamento Uhum. são muito altos. E a gente não fala muito disso ainda. Então, Os eu fui profissionais que levar atuam com aba se afastam em função do estresse, Lucas. do estresse. E do Olha. estresse, não necessariamente a, da pessoa, decorrente do tratamento da pessoa autista. Eu até Uhum. prefiro utilizar o termo intervenção ou atendimento, porque querendo ou não, o termo tratamento ele está muito conectado com aquela variável de cura. E a gente entende Uhum. que o autismo ou a pessoas autistas não é uma doença a ser curada, é uma condição do Uhum. neurodesenvolvimento. Uhum. É, e são inúmeras variáveis que a gente vai ter, semelhante às variáveis que afetam índices de estresse, não tão semelhantes assim, né? Mas alguns processos parecidos, de variáveis que vão afetar o nível de estresse de mães de pessoas autistas. E aí a gente Uhum. pouco fala, e aí é importante que a gente pesquise mais sobre os níveis de estresse que pessoas autistas vivenciam. Então, por Uhum. exemplo, quando eu tenho mães eu vou utilizar o termo mães, tá, gente? Porque acaba que nas pesquisas vocês vão ver o número maior de participantes são mães. Claro. Uhum. Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, a gente teve no final de tudo, né, 10 participantes no total, 8 eram mães. E Uhum. apenas 2 eram pais. A gente tem Uhum. uma participação maior, né, das genitoras do gênero feminino, né? Então, a gente vai ter variáveis que afetam o estresse, falta de rede de apoio, Uhum. é, exclusão social, a dificuldade de perspectiva de futuro, Uhum. comportamentos interferentes ou comportamentos disruptivos, comportamentos que impactam na qualidade de vida do filho ou da filha, vão ser uma Uhum. variável de estresse, falta de acesso à intervenção baseada em evidência e de qualidade, Uhum. condições financeiras são algumas das variáveis que vão afetar o estresse É dos muita pais. coisa, né, Lucas? É Muita muita coisa. E coisa. muita gente acha que a principal variável que afeta o estresse dos pais são os comportamentos que os filhos apresentam, e não necessariamente. As pesquisas Uhum. elas mostram que as outras variáveis impactam muito mais do que o comportamento dos filhos. E a Uhum. exclusão social, a marginalização, o capacitismo que a sociedade tem em relação às crianças gera mais estresse. E aí, se a Uhum. gente vai antes de ir para os profissionais, né, trazendo esse olhar para pessoas autistas, estava até lendo um artigo essa semana falando sobre isso, que capacitismo gera muito estresse, o capacitismo internalizado gera estresse. Sim. A gente vive numa sociedade que é extremamente capacitista, que é extremamente neuronormativa. Uhum. A Então, expectativa se é que todo mundo funcione de um determinado jeito. X, jeito saiu dali, X, tá errado. exato. Uma das características comuns presentes em pessoas autistas é que elas vão apresentar comportamentos, sejam motores ou vocais, repetitivos, Uhum. com uma repetição um pouco mais frequente. E que, ao olhar dos outros, pode soar estranho. Só que é Uhum. uma função, é uma parte dessa pessoa. Uhum. E esses comportamentos repetitivos são julgados como inadequados, como inapropriados. E muitas vezes as pessoas autistas elas tentam conter esse comportamento, que é um comportamento muitas vezes automático, que ocorre para alívio da ansiedade, para o alívio do estresse, ou até mesmo para uma autorregulação Uhum. sensorial e emocional. E aí, se eu tenho esse recurso para mim, eu preciso conter ele, eu vou ficando mais agitado, mais Claro. ansioso, mais estressado, e aí trazendo já uma conexão com o sistema de regulação emocional que a gente vai ter dentro da TFC, meu sistema vermelho ele de ameaça está sendo ativado o tempo todo, está lá nas alturas. Sim. Isso gera muito estresse para a pessoa. Essa Uhum. necessidade de
parecer, entre muitas aspas, tá, gente? Parecer normal. Uhum. E aí a De gente se vai pro encaixar, repertório de de. não ser julgado, é uma Exato. tentativa de se proteger no final das contas, Uhum. né? Quase se transforma numa outra pessoa, mas o Numa outra esforço pessoa. brutal é O esforço é muito grande. E aí insustentável. você vai ver essa pessoa exausta, cansada, Uhum, tendo crises de shutdown ou de meltdown, ou sendo agressivas para consigo mesmo, ou sendo agressivas com outras pessoas. Mas não é porque elas são agressivas em si, é porque tá tão exaurido, tão esgotado, que uma hora solta tudo. É a mesma coisa uhum, quando você estivesse represando uma água. A água vai ficar ali por um tempo. Chega uma hora que ela vai transbordar. uhum, Isso uhum, tudo vai gerando variável de estresse. Se a gente uhum, chora, isso só alguns exemplos, né? Porque você tem, as demandas de intervenção. Por exemplo, eu trabalho com intervenção em aba. Não dá para a gente negar ou fechar os olhos para que a intervenção em aba, quando ela é mal aplicada e quando uhum. ela é realizada por profissionais que não têm competência ou não são treinados, ela pode promover trauma. E É muito hoje a gente já sério, tem né? inúmeros relatos de pessoas que são autistas adultos hoje que participaram de intervenções que foram totalmente traumáticas Uhum, e que envolveram trauma por conta claro. disso. Pessoas autistas têm uma chance, quando não tem como comorbidade outras condições do desenvolvimento, também, como, por exemplo, TDAH, deficiência intelectual, síndrome de Down, por exemplo, ah, uma condição do humor como o transtorno opositor desafiador. Uhum, Mesmo com essas condições, também eles podem desenvolver transtornos de humor, como depressão, ansiedade, pânico, devido a todas essas experiências aversivas. Então, o uhum. Tem um fator risco de aumentado, né? vulnerabilidade É. tem exatamente isso que eu ia comentar agora. O risco aumentado, o fator de vulnerabilidade de pessoas autistas para desenvolver ansiedade, depressão e pânico é muito maior em comparação Uhum, com pessoas com neurodesenvolvimento típico. uhum. E quando E a acho gente que, vai. Desculpa, pode falar. É que eu não, vou eu me acho que empolgando, é. Eu acho que só ressaltar esse ponto, né, Lucas? Porque às vezes a gente lê uma estatística. Puxa, pessoas que têm autismo têm uma tendência maior, um risco aumentado de desenvolver transtornos mentais e outras comorbidades. E aí pode-se pensar que tem a ver com a condição, com o funcionamento, e não é, e não tem a ver com Não isso. O que necessariamente. tem, né, não, normalmente é essa, o contexto que não propicia um suporte, né, e que Exato. traz todo esse estresse, essa pessoa precisa se adaptar, né, se transformar em outra pessoa para tentar se sentir Uhum. parte do grupo, para poder funcionar ali, e tudo isso é um pacote de estressores que pode desencadear em médio e longo prazo, levar a Muito esses sofrimento. transtornos mentais, é. Uhum, Mais graves, né? E às vezes a gente vai ter situações de pessoas que vão começar que são autistas. A pessoa ela nasce autista, ela não uhum, desenvolve o autismo mexendo no celular devido ao uhum, uso excessivo de telas. Não é por uhum, possessão de espírito, não é por uhum. vacina. Entendam Nossa. isso, gente, pelo amor da deusa, pelo amor do que é sagrado para vocês, ou pelo amor de vocês mesmos. A gente teve essa teoria lá em 1970, se eu não me engano, 80, de que o autismo é causado por vacinas. O que que Uhum. aconteceu? Pais deixaram de vacinar os Ah, filhos, o aumento de epidemias que tinham sido sanadas. A aham, que gente já não não existiam tem mais aquelas doenças. evidências, Uhum, exato. E está voltando hoje ainda, porque ainda hoje tem famílias que deixam de vacinar os filhos por conta dessa teoria que ainda existe, que ainda tem uma certa força. uhum, Não existe evidência científica que se sustente de que o autismo ele é causado por vacinas, por dietas alimentares. O que você tem são variáveis biológicas e uhum, ambientais também, no sentido de fator de idade dos pais, uhum, situações de estresse, mas não é só o estresse que vai desencadear, fazer com que a criança seja autista. Você tem toda a variável biológica ali por trás, uhum, variável química por trás. uhum, E se a gente for pensar o
o que que é a pessoa autista, né? A pessoa autista, ela é uma pessoa que vai ter uma condição do neurodesenvolvimento divergente, que vai ser caracterizada com diferenças no desenvolvimento da comunicação, da Uhum, interação social e outros comportamentos, tentando uhum, fazer uma definição mais neuroafirmativa. Que às vezes uhum, o que a gente tem de definição é uma pessoa que vai ter prejuízos, uhum, comunicação social, interação e presença de comportamentos intrusivos, como interesse restrito, seletividade alimentar. Então a gente transforma a pessoa ou o diagnóstico que ela possui como se fosse total problema. E uhum, aí a gente tem um desenvolvimento de uma noção de autoimagem que vai sendo trabalhada ao longo do tempo de que eu sou um problema. uhum, Meu self, ele é visto como um problema, uhum. expandindo um pouco mais essa discussão, né? Não sou E diferente, eu sou um problema, né? eu Eu sou estou um errado, problema. eu sou inferior, eu não devia ser assim. Uhum. E isso quando ele não, essa pessoa autista não é invadida ou ouve continuamente que ela precisa ser curada do autismo. Uhum, Dou supervisão para outros profissionais, né, que trabalham com famílias que a gente vai vendo muito o discurso de muitas famílias de se eu pudesse, eu queria curar o meu filho do autismo. uhum, Ou a gente vai ver muito na internet de que o autismo tirou o meu filho de mim. E, cara, uhum, eu entendo, eu não vou dizer que eu entendo porque eu não sou mãe, eu não sou pai de um ser humano. Mas eu imagino a dor dessa família porque não é o autismo que tirou o filho dela, são outras variáveis ali sociais e demográficas que estão impactando a qualidade de vida deles para que ela tenha essa percepção. sim, E que a uhum, nossa sociedade prega isso, né? Dessa necessidade de normatizar, de ficar sentado na exato, cadeira, de copiar no caderno, de aprender que B mais A é Bá, de que claro. aprender que um mais um é dois. É, essa expectativa de uma criança, né, de ter um filho normotípico é, nossa, culturalmente determinada, né? Então, assim, Sim, pode, não raro, né, Lucas? Eu imagino o quanto eu não trabalho com famílias, né, que tem pessoas do espectro, mas eu imagino o quanto isso pode gerar vergonha. E aí, crítica pela vergonha, né? Então, eu tenho um filho diferente, isso é culpa minha, eu tenho exato, vergonha disso que eu sinto, nossa, eu não devia. Sabe, exato. como que eu causei isso? Deve ser um ciclo, assim, Uhum. extremamente E não complexo e só doloroso. você vai dizendo isso para si, como você vai ouvindo isso das outras Uhum, pessoas. uhum, Se a criança ou adolescente tem ali um choro, se opõe a fazer alguma coisa, ó, você não está educando seu filho direito. Na minha época, uma chinelada, uma varada, uma palmada na bunda resolvia. uhum, E aí, se eu tenho, você não está educando seu filho direito, eu estou ouvindo isso de uma figura de autoridade, do meu pai, da minha mãe ou de uma figura de fora, isso é igual a eu não sou uma boa mãe. E aí uhum, vem a vergonha, vem a uhum, culpa, vem outras uhum, emoções. E no uhum, meio dessas emoções vem a autocrítica muito uhum, intensa. Então, os pais criticando o próprio, avaliando de maneira negativa o próprio repertório, a própria vida, o comportamento do filho. Diante dessas variáveis, o que que a gente tem? Mais tentativa de controle, mais uhum. tentativa de, não, eu tenho que curar isso aqui, eu tenho que fazer mais. Eu não estou fazendo o Insuficiente. suficiente. Uhum, Eu preciso fazer ainda mais. E aí vem mais uhum, estresse, vem mais sobrecarga. E aí é uma sobrecarga minha, que eu transmito para o meu filho também. Eu vou exigindo mais do meu filho vai ficando sobrecarregado também. E aí a gente vai para um processo que é muito comum em pais de maneira geral, ou cuidadores, mas em especial pais de pessoas autistas, que é a fadiga empática, uhum, onde eu passo a me ver responsável pelo sofrimento do meu filho, uhum, que ele não diminui, uhum, ah, e isso me gera isolamento, me gera mais sofrimento e me gera esgotamento emocional. uhum, uhum, uhum.
Fora sim, todas as outras variáveis, né? Ai, você tem que ser uma guerreira, mães são guerreiras, mães são fortes, todo esse imaginário que é construído socialmente, que às vezes as mães são obrigadas a sustentar. sim. E um Acham outro que tem que processo ser que muito. perfeitas, estar sempre Exato. plenas, calmas, dar conta de tudo, que afinal é teu filho, você não ama ele, né? Então dê Uhum, conta. Uma mãe é isso, né? Vai fazer tudo que. exato. E nunca perder a paciência, nunca perder o controle, nunca sentir raiva, nunca ficar triste, nunca nada, né? Tudo sempre Uhum. é um sofrimento. Você não pode fazer nada, né? E um outro processo que é pouco falado, mas que ocorre muito, é o luto. E às vezes Uhum, esse sentimento de luto, o processo do luto, ele é extremamente invalidado, porque seu filho está vivo, é isso que importa. uhum, Não é todas as mães, mas muitos pais, não são todos os pais, mas muitos pais vão passar pelo processo de luto pelo filho idealizado. com certeza. E aí a compaixão ela entra como um recurso para lidar com isso também. Vai sair até, tá Uhum. até para ser lançado um livro sobre luto e análise do comportamento, onde eu escrevi um capítulo sobre luto pelo filho idealizado. E aí Ai, que trazendo legal, contribuições da compaixão para a abordagem com esses pais, né? que legal. É, e aí a gente vai trabalhando essas questões, né? Quando a gente Uhum, olha para pessoas autistas, a gente vai ver esses níveis de sofrimento muito intensos. E é muito importante o estado de presença do terapeuta para não tentar neuronormatizar o cliente. uhum, Que uma das principais coisas que a gente faz é, não, esse cliente tem que aprender habilidades sociais. uhum, Não, esse cliente precisa aprender habilidade de regulação emocional. uhum, Tá, pode ser útil para ele. Mas o que aconteceu na vida dele para que esse repertório não tivesse oportunidade para desenvolvimento? Ou para uhum, que ele tivesse esse nível de sofrimento uhum, atualmente? Porque se a gente for olhar para compaixão em si, se a gente for definir a compaixão na perspectiva do Paul Gilbert, por exemplo, é a percepção do nível de sofrimento e envolvimento em ações para aliviar esse sofrimento. sim, uhum, Eu preciso perceber esse sofrimento primeiro. uhum, Eu preciso criar um espaço seguro e de apoio para esse cliente, para que ele possa entrar em contato com as emoções dele, ou que ele possa discriminar as emoções dele, ele possa ter coragem e se aventurar em situações de interação social, uhum. A compaixão precisa começar no contexto terapêutico, né? no contexto terapêutico. Não dá para Uhum, eu é, é, exigir algo do meu cliente se ele não está aberto para isso também. uhum, E essa é uma das questões, né? O seu cliente é aquele que está diante de você. uhum, Que uma das coisas que a gente vai notar muito na intervenção com pessoas neurodivergentes é que, às vezes, quem traz para a terapia são os pais, mesmo o cliente sendo adulto já. E, uhum, às vezes, cria essa confusão de que os clientes são os pais. Não, o cliente é aquela pessoa que está diante ali de você. E uhum, que você vai se conectar com ela. Às uhum, vezes, a gente vai precisar fazer algumas intervenções com os pais. Às vezes, a gente vai ter relações extremamente invalidantes com os pais, dos pais para com os filhos, né? Mas nosso principal cliente é aquela pessoa diante de você, aquela pessoa que está relatando o nível de sofrimento. uhum, E muitas vezes a intervenção ela vai partir de identificar esses processos de regulação emocional, pensando no modelo dos três círculos, né, da compaixão, a compaixão enquanto uma intervenção que é baseada na evolução das espécies, que é uhum, neuroevolutiva, que é baseada em uhum, neurociências, que trabalha com essa conexão com o apego, né, com a teoria do apego, né, com as terapias comportamentais contextuais. uhum, Ah, vai ter essa imagem dos três núcleos ali, né? O sistema de recompensa, o sistema de ameaça e o sistema de afiliação, né? O sistema de calma ou de apaziguamento. uhum, Durante grande parte da vida da pessoa autista, o sistema de ameaça estava ativo ali, ó.
tempo todo, porque eu tenho que permanecer, eu tenho que fazer coisas que os outros esperam de mim, eu tenho que não dar sinais de que eu tenho um desenvolvimento diferente, ou as pessoas gritam comigo, as pessoas me ameaçam, as pessoas olham de uma maneira torta para mim. Uhum, Isso tudo vai gerando uhum. ansiedade, vai gerando raiva, vai gerando cortisol, vai gerando estresse. E E aí raras funciona são as só. vezes do sistema de apaziguamento ser ativo, né? É. Fica só funcionando o sistema vermelho de ameaça e sistema azul, né, de recompensa. Então, eu me De esforço em busca recompensa. de recurso, né? Exato. Fico ali no vermelho, ameaçado, aí eu tento Uhum. mudar, faço um esforço, o sistema azul, né? Só fica nesse Azul. jogo. E o sistema verde calmante nunca está presente, porque às vezes nenhum contexto familiar propicia esse Propicia isso. acolhimento, E aí, né? e às vezes eu vou ter o sistema de aprendizado, né, de recompensa muito ativo, porque eu vou em busca de aprendizados para tentar mascarar os meus comportamentos, ou para Uhum, tentar sim. pertencer de alguma forma àquele grupo. E aí, ao mesmo tempo que eu tento fazer isso, se eu estou tentando aprender algo para fugir do meu desconforto, isso retroalimenta o sistema vermelho, né? Ele continua ali Uhum, ativado. sim, E com muitas certeza. vezes, se a gente olha aí a gente olha para o sistema verde, né? Esse sistema de afiliação. Muitas pessoas autistas não tiveram essa base de apego segura. Uhum, Que se a gente for olhar para a realidade de muitas pessoas autistas foram criadas por mães solos, uhum. a Que tinham que dar sobrecarga conta de das tudo, mães que tinha que dar trabalhar. conta de tudo, Uhum, experiências aversivas na escola, uhum, experiências aversivas na comunidade, uhum, experiências difíceis no trabalho, uhum, com outros familiares também. Então, eu crio um modelo de apego extremamente evitativo. uhum, Eu não me conecto com outras pessoas porque são experiências desagradáveis. O mundo uhum, está me sinalizando isso, o mundo está me comunicando isso. O meu uhum, corpo sente isso por conta dos inúmeros traumas que vou tendo na minha vida. claro. E aí a terapia ela vai ajudar esse processo de trazer para o apego seguro, Uhum, trazer para essa zona de segurança, trazer uhum, essa experiência da compaixão para consigo, do autocuidado para consigo. E aí não uhum, vai dar para você, ai, vamos praticar, que eu fico assim, boca aberta quando o povo quer trabalhar com paixão. Ai, vamos praticar a bondade amorosa. uhum, uhum, Meu amor, vai estudar compaixão primeiro. Porque não uhum, tem como você já querer enfiar uma prática de bondade amorosa numa pessoa que nunca teve acesso à informação sobre autocompaixão. E aí uhum, não vai dar certo. Aí você vai falar, a intervenção não funciona, a compaixão não funciona. Não, não é que a compaixão não funciona. É que ela não foi apresentada de uma maneira assertiva. E aí eu vou sim, fazer o quê? Vou fortalecer os medos dessa pessoa para a compaixão. uhum, E a gente tem inúmeros mitos e receios com relação à compaixão. uhum, Que vai ser com egoísmo, certeza. que vai ser fragilidade, que vai ser um egocentrismo, ou seja, eu não Uhum, vou me responsabilizar pelo meu comportamento, e na verdade não é nada disso. A compaixão vai na ação oposta, né, você precisa se responsabilizar, você não vai aham, voltar no passado, mas você tem que adotar posturas de reparação para que isso não volte a acontecer. Então eu sim. vou transitando gradativamente com esse cliente nas intervenções. E assim, né, Lucas, eu acho que é super importante ressaltar isso, né? Porque muita gente que começa a trabalhar com a compaixão ou praticar a compaixão acha que tem que ser a prática experiencial de uma vez. E não se trata disso, né? Porque se a pessoa não teve experiência, o próprio Paul Gilbert diz que pode ser ameaçador, né? Se eu nunca recebi Total. acolhimento, se eu nunca experimentei um contexto como esse, alguém me Uhum, acolheu, ou eu senti isso por mim, pode ser, nossa, eu estou perdendo o controle, não é disso, exato. eu não conheço isso. E essa ameaça pode fazer o efeito contrário e trazer um afastamento. Então, por isso que esse processo precisa ser pouco a pouco, né? Muitas vezes eu oriento até um processo mais cognitivo de compreensão da compaixão e tal, para depois, lá na frente, o trabalho acontecer mais de Sim. maneira experiencial.
Exato. E Você... a Vá colocou aqui um comentário no chat que eu acho que está muito alinhado com isso que a gente está até discutindo agora, né? Ela falou: Lucas, quando você achar pertinente, poderia falar um pouco, se possível, sobre a alexitimia, comum no TEA e a autocompaixão? Esse é um comentário extremamente importante. Que a alexitimia, em linhas bem resumidas, você vai ter uma alteração no processamento das emoções. E não é que a pessoa, ela não quer aprender sobre as emoções, tem uma alteração neuroquímica e sensorial Uhum, em todos esses processos. A gente esquece que a gente é um ser químico, um ser biológico, e isso vai impactar na nossa vida também. Não é só uhum, questão social. Ai, vê lá com o pessoal, ou a outra pessoa fazendo, ela vai. Não, não é só isso. Quando eu vou olhar para eu vou trabalhar com uma pessoa com alexitimia, antes de eu ir para a autocompaixão ou para a compaixão, eu vou precisar trabalhar reconhecimento emocional. Nesse processo, a gente vai trabalhar muito é, os três círculos de regulação emocional dentro da uhum. compaixão. Eu vou até. Tá liberado aqui para compartilhar. Você libera para eu compartilhar a tela? Tá, eu Libero. até deixei aberto aqui esse modelo, né, para apresentar para vocês, para depois ir para a autocompaixão. Essa Uhum, pergunta da Vala é muito relevante porque ela abre espaço para a gente explicar, tá, o que que é a autocompaixão? A compaixão a gente definiu muito brevemente, né, que é essa habilidade de você perceber o estado de sofrimento e se envolver em comportamentos, né, para aliviar esse sofrimento ou para prevenir esse sofrimento também, pode e vai compartilhar envolver quando uma quiser. série de ações, Joy. Então a gente vai ter a percepção, eu vou ter que monitorar no meu corpo se eu tenho a capacidade para aliviar esse sofrimento. Eu vou me conectar com o sofrimento do outro, eu vou agir, eu vou ter a satisfação com a compaixão, e essa satisfação não é aquela, ai, nossa, eu sou muito bondoso, eu sou muito carinhoso. Não é isso. A Uhum. satisfação vai ser no Fofinho, né? sentido do outro te falar, olha, você me ajudou, foi muito Uhum. útil. É o Uhum. outro que vai validar, querendo ou não, se você fez uma ação compassiva ou não. Porque às vezes você está fazendo Uhum. uma ação ali achando que é compaixão, que está Tá sendo uma ação arrasando. compassiva, e não é. Tá sendo uma ação neutra ou está gerando mais sofrimento para para aquela pessoa, né? E quando a gente fala de autocompaixão, a gente tem um modelo, né, de três círculos, né, que o Paul Gilbert ele vai falar que a compaixão genuína da TFC ela vai envolver três processos da compaixão que interagem entre si. Você Uhum. receber a compaixão dos outros, que a gente não é treinado para isso também, a gente acha que ter compaixão dos outros, receber essa compaixão dos outros, eu estou me colocando na posição de vítima, eu estou Uhum. usando da outra pessoa, é Sendo mimimi, fraco. é Uhum. frágil, é fraco, é uma vulnerabilidade que eu não devo apresentar. Eu vou ter a compaixão para com o outro, então eu Uhum. tenho essa ação compassiva para com o outro, e eu tenho a compaixão para comigo mesmo. A Christine Neff, lá em 2003, ela destrinchou esse nicho da compaixão para comigo mesmo muito fortemente. Ela criou uma escala de avaliação de autocompaixão, né? Ela estruturou que componentes, né, se configuram, né, na autocompaixão. Isso é tema até de uma outra live também, porque é muito extenso esse processo, né? E tem uma coisa que é muito importante, né? A Christine, ela é mãe hoje, né? Ele já é um jovem adulto autista, que é o Rowan. Uhum. Então, ela também foi a primeira pessoa que pesquisou sobre autocompaixão para pais de pessoas autistas. Então, o primeiro Uhum. artigo sobre essa temática é de 2013, 2014 ali, que foi ela, junto com, acho que é David Faso, eu sei que o sobrenome dele é Faso, o último sobrenome, Uhum. mas eu guardo o último sobrenome. Ela e o Faso, eles escreveram e publicaram esse artigo, né? Esse primeiro. Quando a gente vai para, cadê? Compartilhar a tela, para esse processo da compaixão e também da autocompaixão, eu vou trabalhar com bastante profundidade com o meu cliente
Esses três sistemas, essa imagem, ela resume muito os sistemas de regulação dentro da TFC. Todo mundo vai ter esses três sistemas. Fica aqui aparecendo aquela brincadeira do trocadilho dos três tigres. Antigo. Ah, a gente vai ter esses três sistemas. Às vezes, cada pessoa vai ter uma proporção diferente de ativação desses sistemas. O Uhum, objetivo da intervenção é a gente criar um equilíbrio desses sistemas. O equilíbrio vai ser 33% para cada? Não. Às vezes um vai estar mais ativado, às vezes o outro vai estar mais ativado, mas você vê essa troca. uhum, Não é tipo, toda a minha vida eu estou só com o sistema verde ativado. O sistema vermelho, perdão, ativado. Se toda a minha vida eu tô só com o sistema vermelho ativado, os outros dois eles estão em defasagem. Então, eu vou ver uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente depressiva, com nível de comprometimento da saúde mental muito grande. E às vezes a pessoa autista ela vai chegar nessa ativação do sistema de ameaça. uhum, Então a gente vai ter esses três sistemas, né? O sistema vermelho, que é chamado também de sistema de ameaça. Qual que é o objetivo dele? Justamente para a gente detectar perigo, para trazer a proteção, para prevenir doenças. O sistema de ameaça, ele não é ruim por si só. Ele é extremamente importante. Foi por conta desse sistema que a gente está vivo até hoje. Que a nossa espécie, ela se prolongou até hoje. Só que naquela época, quando a gente era os nossos ancestrais e antepassados, eles tinham ameaças físicas reais. Hoje a uhum, gente tem ameaças simbólicas, então a gente vai pareando coisas como ameaças. Então, dependendo do meu histórico de vida, se alguém me olha de uma maneira diferente, isso já me gera uma insegurança. E eu já interpreto isso como, opa, tem algo errado comigo, eu estou fazendo algo errado. Isso vai ativando a minha amígdala encefálica, que é justamente o que a gente costuma até chamar de o cérebro reptiliano, que é justamente o principal fruto da nossa linhagem ancestral. Essas situações que eu vou pareando com ameaças, ativa a minha amígdala, ativa o uhum, meu hipocampo, ativa na parte central ali do meu cérebro, né? O pouco do quarto ventrículo, essa parte lateral, né, aqui do cérebro. uhum, E isso faz o quê? Libera principalmente cortisol e uhum, libera uma adrenalina. Eu acho que dá pra falar, tipo, uma adrenalina, entre aspas, negativa, no sentido de uma adrenalina nociva uhum, para o meu desenvolvimento cerebral. Isso ativa o meu corpo de uma maneira que ou eu vou lutar, fugir, ou vou congelar, vou paralisar. uhum, É muito comum pessoas autistas paralisarem. uhum, Ou quando estão num processo de sobrecarga sensorial muito grande, paralisar ou ir para outro extremo, lutar. E aí que uhum, às vezes vem a explosão de raiva, e aí que às vezes vem a agressão. Mas não é porque elas são pessoas ruins, descontroladas, descompensadas. Não, é uma sobrecarga sensorial tão grande que eu não consigo controlar mais o meu corpo. uhum. Eu preciso expressar isso de alguma forma. É que a sensibilidade é diferente, né, Lucas? Então tem a questão Totalmente. da. Uhum. Então sente E às diferente. Às vezes vezes, são julgadas por isso também, né? aham. E às vezes, devido à alteração da alexitimia, eu não consigo Uhum. perceber a minha alteração sensorial em níveis sutis. Eu só percebo quando está muito Uhum. intenso. E às vezes, além da alexitimia, muitas pessoas autistas vão ter o transtorno de processamento sensorial. Que isso vai ser um outro agravante para a desregulação emocional e sensorial. Uhum. Porque por mais que a gente fale, é uma desregulação emocional, mas se a gente for analisar a fundo, não é só uma desregulação da emoção. Se eu falo de uma emoção, o que é que compõe a minha emoção? Sensações. Uhum. Então, os meus órgãos do sentido, a captação dos meus órgãos do sentido está alterada, está mais Uhum. sensível. E aí, o que é que eu vou tentar fugir, vou tentar lutar contra essa situação. E nesse Uhum. movimento de tentar lutar e fugir, às vezes eu fico ainda mais ativado emocionalmente. No sistema de conquista, ou sistema de aprendizado, ele tem como principal objetivo a gente se dirigir para encontrar recursos.
seja Uhum. recursos para aprender, para se desenvolver cada vez mais, sejam recursos para fugir do desconforto. E aí, se eu estou em busca de recursos para fugir do desconforto, eu entro numa retroalimentação do sistema de ameaça. A ativação do sistema a fazer coisas, né, que ativam o meu sistema de conquista, ativam o meu núcleo accumbens no meu cérebro e libera dopamina. Então, eu vou ter Uhum. sensação de desejo, de conquista. Eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais, eu quero me desenvolver mais, eu quero me conectar com as outras pessoas. E eu vou ter o sistema de calma, ou o sistema de apaziguamento, o sistema de segurança, que tem justamente como objetivo regular o estresse e promover a conexão. Uhum. Esse sistema ele foi muito importante também para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Uhum. Porque se não fosse a formação de vínculos, a gente não teria formado grupos. Só que ainda hoje, a presença e a ativação do sistema de ameaça ela é muito mais forte do que o sistema de calma. Que aí eu vou ter uma variável também, pegando os processos do Skinner, né? O Skinner ele vai falar sobre os três níveis de seleção, né? Então eu vou ter a história de vida, perdão, a Uhum. história da espécie enquanto filogênese, vou ter a minha história de vida enquanto ontogênese, né? E vou ter o contexto cultural e ambiental que, Concordo. tipo, esses três processos aqui tacando pau e ativando Uhum. o sistema de ameaça. Uhum. Com certeza. É porque tem a ver com a sobrevivência, né? Então a Tem a ameaça ver com a atropela sobrevivência? todas as emoções que a gente chama de Tudo. positivas, né? Exato. A valência dela é muito maior, delas, né? Muito maior do que as experiências agradáveis ou as emoções positivas. Lucas, e assim, né? Eu fico pensando, vamos supor que alguém que esteja assistindo aqui depois a nossa conversa, o nosso bate-papo, tenha, né, faça parte do espectro autista e se identifique com isso que você está contando aqui. Uhum. É, você acha que, assim, algum caminho inicial, um primeiro passo para essa pessoa poder começar a desenvolver a autocompaixão, assim, né, que você acha que Sim. seja possível no dia a dia dela, da tua experiência, do que você tem Eu, observado? conectando com isso que você perguntou, Thaís, e que a Vá colocou sobre a alexitimia, acho que o primeiro passo é trabalhar essa discriminação das emoções. Eu Uhum, acho que um primeiro passo é reconhecer esses recursos e a gente pode criar até um diário. Ou um diário pode ser no celular, que a gente não tem muito bloco de notas ultimamente, né? A gente utiliza o sim, próprio celular, a gente vai aham, criando um bloco de notas e coloca um emoji só. Hoje o meu dia foi. Aí eu posso colocar um emoji azul, onde já teve mais situações de aprendizado, ou um emoji verde, situação de calma, ou um emoji vermelho, onde estava mais ameaçador o meu dia. Partir disso, eu vou praticando algumas coisas. Então, eu vou praticando respiração ou atenção plena ao movimento. Eu vou praticando visualização de contextos compassivos, como uma cor que me gera esse uhum, acolhimento, que traz essa característica de sensibilidade, de cuidado. uhum, Eu escrevo uma carta compassiva para um amigo querido. Eu imagino, eu visualizo uma pessoa sendo compassiva comigo, para depois eu ir para uma visualização de eu sendo compassivo comigo mesmo. uhum. Sim, e eu acho muito Tem. legal, Lucas, ressaltar um ponto, né? Porque às vezes quem começa a praticar autocompaixão, principalmente se vem de um contexto muito difícil, que nunca experimentou, nunca recebeu compaixão, ou recebeu muito pouco e não desenvolveu a própria autocompaixão, pode sentir desconforto ao fazer isso, Desconforto. né? Pode se sentir Exato. estranho, pode sentir desconforto, e aí muitas vezes isso vira uma barreira. Não serve para mim, porque a expectativa era que eu ia ficar Uhum. calmo, tranquilo, zen, né? E Sim. tudo ia pleno e tudo ia passar e tá tudo certo. E não é, né? Muitas vezes a gente Não. precisa superar esse desconforto e devagarinho e tudo mais, mas ir se permitindo sentir tudo isso para poder depois entrar em contato realmente com a autocompaixão. Né? Concordo. E aí, eu fico pensando aqui enquanto você estava falando que o quanto é importante o acompanhamento terapêutico. Porque às vezes Uhum, a pessoa tentando fazer isso sozinho,
Se ela pega um material de uma orientação legal, ela vai seguindo a orientação ali. Mas às vezes Uhum, ela vai ver esse desconforto, ela vai parar uhum, nesse desconforto e vai desistir. isso. No processo terapêutico, no acompanhamento, a gente vai descrevendo que na verdade, esse desconforto ele é elemental. Uhum, Ele é um sinal de progresso, que a gente está falando do uhum, que na autocompaixão a gente chama de backdraft. uhum, Você começa a notar mais o desconforto. E aí uhum. é muito comum na nossa mente a gente achar, esse desconforto ele surgiu por conta da autocompaixão. Não, na verdade, esse Não. desconforto ele sempre esteve presente ali, só que eu negava ou não percebia. Uhum, Uma das variáveis da compaixão é que antes de eu ser gentil com a outra pessoa em sofrimento, ou ser gentil comigo mesmo, eu preciso estar sensível ao sofrimento. uhum, Estar sensível ao sofrimento envolve perceber o desconforto. uhum. Então, quando E eu que não é percebo o uma coisa boa, né? desconforto, Uhul, não vamos é sofrer, uma, né? não é uma coisa prazerosa, maravilhosa. E que às Uhum, vezes, quando eu percebo esse desconforto, gera mais desconforto. Não, é muito difícil. uhum, E às vezes uma das coisas que a gente vai ter que fazer em algumas situações é entrar em contato com o desconforto em doses homeopáticas. uhum, Não dá para eu entrar em contato com o desconforto de uma maneira geral, de uma uhum, maneira muito ampla. Eu vou vendo uhum, até onde eu vou dando conta. E aí eu uhum, vou dando passos atrás e vou me acolhendo diante dessas circunstâncias. O acompanhamento terapêutico ele vai ajudar nesse processo. uhum, uhum, Ou tem uma prática que eu acho que ela é bem interessante, que ela é utilizada com crianças, mas dá super pra gente também, que é escrever frases de gentileza, frases de cuidado, frases afirmativas positivas. uhum, E ler essas frases em momentos difíceis. Então, eu imaginar como um professor, ou um treinador, ou um amigo gentil falaria para mim. Um amigo amoroso, um amigo caloroso, ou até mesmo imaginar o que eu, enquanto um amigo amoroso, afetuoso, falaria para um amigo meu. uhum, E aí eu vou escrevendo essas frases em post-its uhum, ou em pedaços de papéis e coloco num pote. Então você cria um pote de afirmações descompassivas. uhum, E sempre quando você precisar, você tira uma frase ali e você lê essa frase. uhum, Porque a compaixão, ela vai fazer com que a gente entre em contato com quais necessidades minhas não estão sendo atendidas. E às vezes uhum. essas necessidades que não estão sendo atendidas, elas não estão sendo atendidas, ó, Há muito tem tempo, anos. com Porque eu estou certeza. focado, e na verdade a gente é ensinado a fazer isso, né? A focar na necessidade do outro. Uhum, com certeza. Lucas, e tu acha que seria adequado também, por exemplo, né, que a gente usa com pessoas normotípicas, o toque compassivo também? Depende. Uhum, Ah, aí o toque compassivo a gente poderia fazer o regular, ou a gente poderia adaptar, porque tem pessoas que vão ter desconforto sensorial até com o próprio toque. tá. Se ela não tem desconforto sensorial com o próprio toque, a gente pode fazer a prática do toque compassivo. Se Uhum, ela tem desconforto sensorial com o próprio toque, a gente pode fazer a prática do toque compassivo com um ursinho de pelúcia, com um animal de estimação. uhum, Então, direcionar esse toque afetuoso para o bichinho de estimação ou para uma coisa externa ao corpo da pessoa. uhum, Porque uma coisa que a gente não falou antes também é que, infelizmente, pessoas autistas e pessoas com deficiência, de uma maneira geral, são muito vulneráveis a abuso sexual. Isso uhum, não deveria acontecer, não deveria ser algo aceitável, mas infelizmente a gente tem essa estimativa. E uma uhum, outra estimativa que a gente tem, que a gente precisa documentar mais, que carece de pesquisas mais efetivas sobre isso, é que o índice de suicídio, de morte por suicídio de pessoas autistas é elevadíssimo. uhum, uhum. Sim, com certeza, né? Justamente fruto de depressão, ansiedade, uma desregulação do humor e também, principalmente, dos impactos sociais e emocionais da exclusão social e da estigmatização.
sim, muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Precisa aí, acho que é um contexto amplo, que tanto, né? Então, o que que a gente falou aqui? Que não só a pessoa do espectro precisa desenvolver e pode ter isso como um recurso para contribuir para lidar com todos esses sofrimentos, mas também todas as pessoas envolvidas, né? Os pais, cuidadores e os Uhum, profissionais de saúde também que estão nesse contexto que a gente começou falando lá, né? sim. Com tudo isso, assim, então todo mundo envolvido, que seja, né, a pessoa do espectro, quem cuida, né, ou quem trabalha, precisa, é uma ferramenta essencial, me parece, né, Lucas, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, porque como a gente trabalha e já experimenta e sente esse benefício, é fundamental. E aí Então, vai ajudar justamente no, desculpa, no alívio da ansiedade, da depressão, no uhum, aumento da sensação de pertencimento. E às uhum, vezes a compaixão ela vai ser extremamente útil para tornar a pessoa mais corajosa, uhum, sim, o porque outro ela lado é pode estar compaixão. vivenciando situações de violência, de abuso, de estigmatização e que ela precisa, vai aprender a se colocar mais. Colocar Ela vai limite. aprender a se tratar de uma maneira gentil e falar, não, eu não tô louco. Uhum, Foi isso que aconteceu mesmo. Eu preciso me acolher aqui. Eu preciso desse uhum, tempo para mim. uhum. Eu E preciso me colocar afastar limite no dessa outra externo pessoa. também. Isso, exato. Perfeito. Lucas, que legal. Muito obrigada. Olha, a minha sensação é que a gente podia passar muito tempo aqui conversando, né? Um bate-papo gostoso, muita coisa para falar, mas quero agradecer a participação das meninas também. Vou te pedir para deixar a tua rede social, né? Aqui, para o pessoal que quiser entrar em contato, saber mais. Joia. A sua pergunta ela foi respondida, a sua dúvida ela foi respondida. Vou colocar aqui no chat meu Instagram. Psicólogo Lucas. Mas esse é o meu Instagram principal, pessoal. Se vocês quiserem seguir lá e compartilhar, eu, de vez em quando eu trago alguns conteúdos discutindo sobre essas questões, né? E são pontos muito úteis, né? E extremamente necessários de discutir. Por exemplo, se a gente for falar até de compaixão para profissionais que trabalham com pessoas autistas, seria uma outra temática. A gente nem conseguiu abordar a respeito disso, né? Que são outras variáveis que interferem na qualidade, na saúde emocional dos profissionais. É, a gente só pontuou, né? Citou. Citou. Criou a motivação para um próximo momento. Aham. Eu vou só ler o teu arroba, Lucas, porque eu acho que na gravação não aparece. Então, né, Ah, o sim. escrito. Então, é arroba psicólogo Lucas Polese. Para quem está vendo depois gravada a live, é só buscar lá no Instagram, arroba Joia. psicólogo Lucas Polese, e aí tem toda essa temática de compaixão, enfim, todo o trabalho que ele desenvolve, bem amplo, como a gente viu aí na apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigada. Queria convidar todo Eu que mundo que está vendo a agradeço. live agora para seguir também o Sig Compaixão, arroba Sig Compaixão. A gente tem atividades, a gente tem práticas semanais, toda semana, né? A gente faz práticas compassivas que são abertas a todo o público, é só chegar e se aconchegar, Uhum. que a gente está sempre aberta a receber, um ciclo de lives que está começando agora e muitas atividades aí que a gente tem pensado para contribuir para a comunidade como um todo. Tá? Muito Joia. obrigada, meninas, pela participação, pelo tempo de vocês. A gente espera que tenha sido útil aí, contribuído para o aprendizado e esperamos vê-las em breve também. Muito obrigado, Thaisa, mais uma vez pelo convite. Gratidão, Vá, Camila, a Betânia que estava aqui até agora há pouco, né, pelo espaço de vocês, pelo tempo de vocês, por estarem acompanhando a gente aqui. Sexta-feira às vezes é mais difícil, né? Às vezes a gente está tudo corrido, eu não sei de onde vocês estão logadas, né? Aqui em São Paulo tá um climinha frio e chuvoso, aí a motivação ela vai diminuindo um pouco. Super agradeço por vocês estarem aqui participando com a gente. Espero que tenha sido esclarecedor, gerado mais insights aí para vocês, incentivado a pesquisar mais sobre essa temática. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato. E agradeço muito pela participação e pelo envolvimento de vocês, gente.
Valeu, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.